Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. É uma alegria recebê-los nesta casa. E hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, no subtítulo Injúrias e Violências, no item 1, 2, 3, 4 e 5. Injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. São Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 9. Aprendeste o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. São Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 22. Por estas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda a expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo, que significa homem de má conduta, e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão: sois louco. É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa? E que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que diz Jesus por essas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra, tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo os do céu? À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por estas palavras, ele quer dizer que, até esses dias, os bens da terra estão assambarcados pelos violentos em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, que a este, frequentemente, falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que a justiça lhes será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela torna-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. E para os esclarecimentos da leitura, nós contamos aqui com os nossos queridos amigos e facilitadores, Túlio Campos e Eurípides Farley.
Uma boa noite a todos e um excelente estudo. Boa noite, então, a todos que se encontram aqui presentes. É sempre uma satisfação muito grande para todos nós que aqui nos reunimos buscando, através destes momentos, conforme na leitura de hoje, buscar um pouco mais do que a doutrina espírita nos traz acerca da mensagem viva que Jesus nos trouxe. Aos nossos amigos também que se encontram assistindo pelas redes sociais, é sempre gratificante tê-los conosco. Túlio, querido, boa noite também. Vamos juntos aqui com esse estudo de hoje, com o capítulo 9, como foi lido, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. O tema de hoje, iremos falar um pouco mais a respeito de injúrias e também violências dentro da ótica espírita, dentro do que a mensagem que a doutrina espírita nos traz, de esclarecimento, buscando de fato entender e compreender mais a busca que nós temos que ter de entender o que é ser brando e pacífico, conforme Jesus traz, e começar a deixar de lado essas questões que ainda trazemos ainda inatas em nós, ou seja, devido ainda às nossas quedas anteriores, devido ainda ao nosso jeito de levar a vida, e muitas das vezes nós achamos isso como certo, ou nós não percebemos certas questões, conforme Jesus vai nos colocar, de começar a analisar e refletir acerca disso, de que algo que ainda costumamos ainda praticar, achando que talvez não está machucando alguém, não está infringindo a lei natural da vida, a lei de Deus, né? Então, conforme nos trazido na leitura de hoje, no capítulo 5 de Mateus, versículo 5, bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra, e também no capítulo 9, onde, de uma das falas de Jesus, bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que é para nós, então, entender ser chamado filho de Deus, né? O que é para nós compreender um pouco mais a respeito de o que é ser brando? O que vem a ser essa brandura, né? O que vem a ser pacífico? E o tema principal para a nossa leitura, para a nossa reflexão de hoje, vai nos remeter a pensar nas injúrias e também nas violências que ainda costumamos causar, que ainda continuamos a buscar, a exercitar pelas questões que ainda não trabalhamos em nós. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Kardec vai nos trazer falando a respeito do verdadeiro homem de bem. Qual é o maior desafio para todos nós que nos encontramos hoje aqui encarnados, buscando, através deste momento evolutivo nosso, trabalhar as questões relacionadas às mazelas internas que ainda carregamos conosco? Qual é o maior objetivo perante a nossa existência de começar a olhar para dentro de nós mesmos, conforme Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, vem nos convidar a refletir sobre o auto nos conhecer. A busca de olhar para dentro de si, começar a, de fato, analisar nossas ações, nossas atitudes, nossas condutas diárias perante a vida, perante o semelhante, perante a nós mesmos. Dentro da leitura que foi colocada aqui hoje, fala: não matarás, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca, que era uma espécie de ofensa naquela época, ou, conforme aqui na leitura foi colocado, chamar alguém de louco, ou menosprezar alguém, ou tratar quem quer que seja com injúria, com violência. Tem um ditado popular que diz muito bem claro que palavras não são pedras, mas a forma como nós a expressamos, como nós a colocamos, nós podemos machucar alguém. Então, olha só, muitas das vezes
um ato de bater em alguém, vai doer muito menos do que a forma como a gente fala mal do outro, a gente expressa mal do outro, ou como a gente coloca as questões internas do outro, né? Hoje, a questão muito relacionada ao bullying, né? Essas questões outras que pesam muito, principalmente ainda a questão relacionada ao racismo, né? E tantas outras situações. Então, a gente precisa começar a buscar, conforme Jesus coloca para todos nós, entender um pouco mais o que é ser brando pacífico. Qual é o nosso objetivo aqui nessa existência atual? Qual é o objetivo nosso para começar a trabalhar o Evangelho, despertar para esse Evangelho em nós? Buscar vivenciar conforme Jesus coloca, não basta apenas saber conforme Ele coloca, não basta apenas saber, porque muito será cobrado de quem muito foi dado. Então nós já sabemos, mas agora é preciso viver, é preciso praticar, é preciso começar de fato a exercitar esse bem que nós viemos aqui para isso. Nós não viemos para o mal, nós não fomos criados para o mal. Deus não criou ninguém mal. O mal é escolha nossa. Nós escolhemos esse caminho de acordo com as nossas livres escolhas de livre-arbítrio e muitas das vezes nós entendemos que porque nós temos liberdade de escolha, nós podemos fazer o que nós quisermos. Nós podemos agir da forma como nós quisermos, mas livre-arbítrio, conforme a doutrina espírita nos traz, enfatizando o Evangelho de Jesus, ele é responsabilidade. Então, aquela pessoa que quer ser livre, primeiro ela tem que ter responsabilidade. Porque para eu dar um passo à frente e não desrespeitar o outro, eu tenho que entender as questões relacionadas às minhas obrigações, ao meu dever, à minha responsabilidade. Então, buscar de fato, conforme Jesus vai nos trazer, entender por que ainda estamos agindo erroneamente com essa questão da injúria e agindo violentamente com o outro, derramando em cima dele situações outras, menosprezando e não entendendo a proposta maior de Jesus como o maior objetivo para todos nós, de despertarmos-nos para este amor, para esta fraternidade, para esta compreensão do Evangelho. Na pergunta 886 aqui do Livro dos Espíritos, é perguntado Kardec como é entendida a caridade segundo Jesus. Jesus, com esse exemplo grandioso de amor, de sabedoria, de entendimento da lei maior, nos trazendo aqui esse passo a passo de como nós podemos adquirir esta sabedoria e fazer ao outro aquilo que se quer para si mesmo. Como entendia Jesus a caridade num processo profundo de despertar da consciência, nos mostrando que benevolência para com todos é de fato nós começarmos a respeitar o outro nas suas escolhas, nas suas ações, sem achar que nós devemos assim de fato exigir mais do outro, se nós ainda não estamos neste caminho, buscando nesta postura melhorar a nossa existência, a nossa caminhada. Então, conforme a leitura de hoje vem nos trazer, por essas máximas que Jesus assim nos trouxe, mostrando-nos a compreensão exata que temos que ter de, a partir deste momento, nos autoconhecer, começar a analisar-nos internamente, porque nós seremos medidos, ou seja, reconhecidos segundo as nossas obras, segundo aquilo que nós estamos semeando, né? E na parábola do semeador, Jesus vem comparando esses terrenos onde as sementes caíram conosco. Qual é a terra boa? É aquele que já se encontra num processo evolutivo mais
delineado, buscando já com a compreensão exata da vida, errar menos e buscar acertar mais. Errar menos no sentido que já sabe que não pode mais continuar assim, fazendo coisas errôneas ao seu semelhante e depois querendo coisas certas para você. Ou seja, muitas das vezes nós ainda praticamos o mal esperando que o outro faça o bem por nós. E São Francisco de Assis, na oração, nos convida a repensar e a rever esses conceitos, quando ele vai dizendo que é perdoando que se é perdoado. E às vezes eu quero que o outro me perdoe, mas eu não faço esse processo de perdão. Às vezes eu quero que o outro dê aquilo que eu não estou fazendo ainda. Conforme São Francisco coloca, é dando que se recebe, é amando que será amado. Eu exijo o amor do outro, mas eu ainda não tenho a capacidade de amar. Eu exijo a perfeição do outro, mas eu ainda não estou nesta condição evolutiva ainda de despertar para isso. Buscar de fato o que Jesus está nos convidando é uma tarefa grandiosa, e Ele nos coloca bem isso quando nos mostra que quando a gente está enchendo a nossa bagagem com questões outras que não edificam, com questões outras que não nos levam a lugar nenhum, ou seja, que só nos faz ficar na mágoa, no rancor, no ressentimento e não despertar para a verdade absoluta. Porque Jesus coloca, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que caminho é esse? Quem é Jesus para nos direcionar num caminho? Qual é o seu jugo, conforme ele coloca? Meu fardo é leve, mas o meu jugo é suave. Esse jugo, essa diretriz, é esse evangelho que nos convida a buscar essa reflexão e trabalhar os sentimentos positivos em nós. Conforme Kardec, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa proposta de nos fazer compreender o verdadeiro homem de bem, ou o verdadeiro cristão, ou aquela pessoa que já despertou a sua consciência plena de saber que não pode mais prejudicar o semelhante, não pode mais fazer o mal e querer o bem para si. Né, Túlio? Estava bom o Eurípides, podia ter continuado. Bem, a primeira observação que eu faço das duas bem-aventuranças é por que Kardec organizou as duas juntos. Ele colocou que a do versículo 5 e a do versículo 9 junto. Bem-aventurados aqueles que são brandos e bem-aventurados os pacíficos. Porque, de uma forma geral, é a mesma coisa. Só que o Cristo, quando ele falava em poesia, em literatura, ele brincava com as palavras. Então, em alguns momentos, ele repetia a mesma ideia, o mesmo ensinamento, com palavras diferentes, para que ele pudesse ficar mais enfatizado. Então, bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. E bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Qual que é a diferença? Ser chamado filho de Deus e para aqueles que possuirão a terra? Nenhuma. Porque Deus não é o Criador de todas as coisas. Tudo não pertence a Deus. Tudo no mundo que existe é porque Deus permite e autoriza os homens a desenvolver. Então, se eu sou filho de Deus, eu também vou possuir a terra. Tem o mesmo sentido. É por isso que Kardec organiza junto esse contexto. E logo em seguida ele já vem trazendo um subtítulo, injúrias e violência, que é o sentido contrário de ser manso e pacífico. É o antônimo. E ele traz, Kardec, logo em seguida, no mesmo capítulo 5 de Mateus,
algumas expressões que podem parecer, a princípio, algo contrário a ser pacífico e manso. Então, Mateus escreve a fala de Jesus, ó, não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. E Jesus disse, aquele que disser raca, o que é raca? Significa homem de má conduta. Todo aquele que disser raca merece ser condenado pelo conselho. E diz, aquele que diz, tu és louco, merece ser condenado ao fogo do inferno. Então a primeira ideia parece que é contrário. Poxa, Jesus vem falando aqui nos primeiros versículos do capítulo 5, de ser manso, ser pacífico, agora está falando que vai ser condenado, vai para o fogo. Jesus está trazendo, enfatizando a fala anterior. Em que sentido? Se você não for manso, pacífico, você não souber compreender, tolerar, se você não for pautado, medido no seu julgamento, nas suas palavras, ideias, e sempre for muito violento no seu pensamento, palavras e atitudes, a injúria, a violência, isso vai te trazer consequências. E se você for manso e pacífico, você vai ser chamado de filho de Deus e vai herdar a terra. Não é a terra que vai te herdar, não é a terra que vai te possuir, diz Emmanuel. É você que vai possuir a terra, é você que vai ter o controle. Porque se você é violento, se você é uma pessoa que faz de tudo para conquistar, para adquirir, para ganhar, isso vai te trazer muito mal e o mundo que vai te possuir. Essa é a ideia que Jesus está trazendo. Então, Kardec tem essa inteligência, essa pedagogia, de estar trazendo esses dois textos para que um possa enfatizar o outro. Porque não é Deus que está te condenando. Não é Deus que está te colocando no fogo. Porque aqui está falando, se matar, vai merecer isso. Se tiver cólera, merece isso. Se disser raca, merece isso. Se disser que é louco, vai merecer isso. Não é Deus, é a lei divina. Se eu coloco a mão no fogo e queima a minha mão, a culpa é de Deus? Se eu pulo na piscina e saio de lá molhado, a culpa não é de Deus, é a lei, é a física. É isso que o Cristo está tentando nos ensinar. É isso que Kardec está tentando que a gente possa compreender. Podemos, dar alguns exemplos aqui. Você quer dar continuidade, ou Eurípides? Conforme aqui o Túlio está colocando, falando justamente da lei divina, que é a lei de Deus, e que conforme a doutrina vem nos enfatizar muito bem, na pergunta 621 aqui do Livro dos Espíritos, perguntando onde está escrita a lei de Deus, né? Onde que foi escrita a lei de Deus? E a resposta que os amigos espirituais nos trazem é na nossa consciência, ou seja, a lei de Deus ela está em nós, o tempo todo. Nós fomos criados simples e ignorantes, conforme na pergunta 115, aqui do Livro dos Espíritos vem nos falar, porém, a resposta que nos dão, quando Kardec assim pergunta, entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus, ou seja, falamos aqui ainda há pouco, Deus não criou o mal. O mal é fruto das nossas escolhas. Se nós formos analisar as questões nossas diárias da vida, nós temos a escolha de fazer o bem e temos a escolha de errar, de fazer o mal. E muitas das vezes nós fazemos o mal achando que estamos fazendo o bem. Por exemplo, vou dar um exemplo claro, muitos aqui sabem e vão entender tudo isso porque é colocado, por exemplo, que o álcool, que o fumo, que a drogadição, ela faz mal ao corpo físico. Pode não estar fazendo no momento agora, mas o entendimento profundo, quando Jesus coloca isso, é no corpo astral, é no corpo espiritual. É o corpo espiritual que irá adquirindo aos poucos
as consequências disso. E aí pode, nessa vida, você está fumando aí a vida toda, você não ter nenhum problema relacionado pulmonar nesse quesito. Mas numa outra existência você vai retornar aqui tendo esses problemas. Por que que uma criancinha que acaba de nascer já tem aí problemas relacionados à asma, à bronquite, e às vezes tem que até passar por uma cirurgia complicada nesse quesito? Por quê? São essas questões que explicam, de fato, a existência anterior que a reencarnação vem nos colocar. Então, quando coloca aqui para nós que nós não fomos criados maus e sim bons, e aí coloca que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência, deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente. Que missão foi essa? Nos matriculando aqui nessa escola da vida, nos dando a oportunidade de ir com os acertos e os erros, aprendendo e começando a avaliar o que é certo e o que é errado, o que é bem e o que é mal, para assim nós continuarmos lutando conosco mesmo, com as nossas más tendências que ainda trazemos, com as mazelas internas que ainda carregamos, conforme Kardec vai nos colocar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que o verdadeiro cristão é aquele que se esforça para vencer as suas más tendências. Que más tendências? Nós estamos falando aqui de um tema hoje sobre injúrias e violências. O jeito de falar com um colega de trabalho, o jeito de falar com alguém próximo da família, com a esposa, com o marido, com o filho, com o pai, com a mãe, com qualquer um que seja. Isso já é, de fato, nós começarmos a analisar. Estou sendo violento? Estou sendo uma pessoa que ainda trago questões que eu preciso refletir? Então, a resposta nos colocada que a felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam essa perfeição, buscando vencer essas más tendências. Vocês acham que Jesus veio aqui já como na condição que ele estava e nós aqui estamos todos nessa condição hoje, sofrendo, batendo cabeça em situações outras que nós vamos colocando como um sofrimento para todos nós? Jesus também foi criado simples e ignorante, como foi colocado aqui. Ele não foi criado na condição que ele já se está, mas ele absorveu a verdade, que é o conhecimento, e buscou vencer isso, conforme tantos outros, como exemplo São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, tantos outros que já se encontram hoje um grau adiante de todos nós. Então, é nos colocado que os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Ou seja, nós só adquiriremos a perfeição, nós só construiremos a felicidade a partir de entender todos esses processos que estamos vivendo. Não há como a gente chegar lá em Belo Horizonte sem trilhar o caminho daqui até lá. Pelo pensamento, nós chegamos, mas fisicamente não. Então, a busca da felicidade, ela não está lá no topo da montanha. Nós podemos chegar aqui no pé da montanha e saber que a felicidade está lá em cima. Mas, para chegar lá no topo, nós temos que subir a montanha. Então, a busca da felicidade, de buscar compreender, vencer os desafios da vida para adquirirmos essa felicidade, vai requerer de nós esse sacrifício da vida diária, de colocar em prática tudo isso aqui que Jesus está nos colocando. Então, na busca pela verdade, nós somos convidados a trilhar esses caminhos amorosos que Jesus assim nos indica, para que possamos desenvolver a pureza de propósitos com a qual nos entregaremos a este trabalho disciplinado. Foi colocado, Emmanuel coloca para Chico Xavier, 3 condições para que ele pudesse trabalhar ele e vencer essa vida e chegar de lá numa condição melhor. Disciplina, disciplina, disciplina. Nós precisamos entender que precisamos ser disciplinados. Tanto as coisas que ainda trazemos conosco, se nós formos buscar a parábola do bom samaritano, se nós formos buscar a parábola dos talentos,
vai nos colocar questões que às vezes a gente não interpretou da forma correta, mas a gente vai entender o que Jesus está contando com aquela parábola, lá há mais de 2000 anos atrás, mas que também é muito atual para nosso momento agora. Na parábola dos talentos, vai colocar que a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a um deu 1 talento. O que são esses talentos? É colocado como dons de Deus, mas na verdade nós vamos entender como as virtudes daquele que já trabalhou. E aí, com aquela virtude, se a pessoa ganhou o talento da paciência, com esse talento ele multiplica isso. E aí ele constrói uma tolerância, ele constrói a harmonia, a paz, a serenidade e assim adiante. Mas aquele que recebeu apenas um talento, que era o talento do conhecimento, preferiu enterrar esse talento e não buscar compreensão, conhecimento de nada e continuar levando uma vida mais ou menos, levando uma vida sem sentido, uma vida sem entender o que é de fato despertar para o conhecimento da verdade que Jesus nos coloca. Buscar esse autoconhecimento, conforme Santo Agostinho vai nos colocar na pergunta 919, quando assim Kardec pergunta: qual é o meio mais prático temos nós aqui de se melhorar nessa vida? De que forma podemos fazer isso? Qual a maneira, qual o jeito, como podemos entender essa existência que muitas das vezes ela é sofrida, ela é dolorosa, ela é árdua. Como entender isso? Autoconhecimento. Pare, pense, reflita. Analise, comece a rever conceitos, a rever atitudes, comece a passar em revista, conforme Santo Agostinho coloca, todas as noites antes de dormir. Nós temos, a cada dia, é como se nós estivéssemos nascendo de novo, tendo uma nova oportunidade de levantar da nossa cama e olhar para o nosso dia anterior e refletir. O que eu fiz ontem que, se acaso Deus me chame aqui agora, eu vou sofrer consequências? Ou seja, porque está na consciência. Não é Deus que nos pune, né, Túlio? Nós mesmos, pelas nossas equivocadas escolhas. Então, a pureza de propósito, ela está focada no processo de autotransformação, que é o autoconhecimento nos convida a entender isso. Então, quando nós começamos a buscar essa autotransformação, que muito se fala na reforma íntima, e reforma íntima é o quê? O que Santo Agostinho está aqui nos convidando a pensar. Fazer aquela análise sobre aquelas coisas que você tem feito, que não edificam, conforme Paulo de Tarso coloca. Tudo é lícito, ou seja, temos livre-arbítrio, tudo é lícito, mas nem tudo edifica. O que edifica? Nem tudo vai te trazer bem, porque nós somos avaliados pelas nossas intenções. É tudo isso, se a gente analisar e pensar. Então, buscando isso, Jesus assim nos coloca que nós conseguiremos trabalhar o nosso jugo suave e o nosso fardo leve. O jugo é entender a nossa caminhada. Jugo é diretriz. Jugo, naquela época, era, para muitos que vão entender aí, quem não conhece, canga de boi. Se coloca em 2 bois uma canga para direcioná-los no caminho. Então, jugo é canga, diretriz, caminho. Então, o Evangelho de Jesus, quando ele coloca meu jugo é suave, meu Evangelho é suave, cabe a nós aqui entender com o conhecimento, que é o talento que nós recebemos, para praticar esse Evangelho, para que esse fardo que nós estamos carregando passe a ser leve pelas nossas ações. Se ainda estamos enchendo a nossa bagagem com coisas que não edificam, com coisas que não convêm, que possamos começar a tirar isso de nós. A raiva, o ódio, o rancor, o ressentimento, tantas outras questões que, conforme a doutrina espírita vai nos colocar, são plexos que vão trazer mal-estar ao corpo espiritual.
E aí vem uma nova existência com complicações no corpo físico, porque ela se materializa no corpo físico. O exemplo que nós demos aqui anterior, de uma pessoa que já nasce com problemas relacionados ao cardio, relacionados ao pulmonar e tantas outras questões, até mesmo as físicas, por questões outras, porque infringiu a lei e causou em si mesmo complicações outras. Não é mesmo, Túlio? Quanto tempo o estudo? É 1 hora? Bem, retomando aquela ideia, Eurípides, de que somos nós que vamos possuir o mundo e não o mundo que vai nos possuir, o Emmanuel traz alguns exemplos do que é o mundo nos possuindo. Vemos conquistadores de nome célebre que julgam senhores de terras e haveres, acabando sob o domínio da perturbação e da morte. Conquistadores que se achavam dono de terras e haveres e acabam-se perturbados e mortos. É isso que a terra acaba nos possuindo, porque a gente é muito violento e usa de meios ilegais para conquistar o mundo, e é o mundo que acaba nos conquistando. Segundo exemplo de Emmanuel, observamos caluniadores eminentes, presumindo-se detentores das maiores expressões de apreço público. Então, caluniadores, pessoas que falam mal dos outros, pessoas que atribuem crime às outras pessoas porque se acham detentores de apreço público. Tem muita influência. Essas pessoas caem sob o império de amargosas desilusões. Terceiro exemplo. Anotamos a presença de gozadores inveterados que, em se guindando ao ápice dos mais extravagantes prazeres, pessoas que só pensam no prazer da carne, só quer o conforto, só quer gozar. E ele sobe, mas ele sobe a um ponto tão alto que descem apressados aos precipícios da desesperação e do tédio. A pessoa está tão acostumada ao prazer, ao gozo, que quando ela perde tudo, ela fica desesperada e no tédio. Diferente de uma pessoa humilde, uma pessoa simples, que vê alegria na natureza, num pássaro, que vê alegria no trabalho, que vê alegria no companheiro do dia a dia, na família, no filho, na esposa, que vê alegria em ajudar, que vê alegria na caridade. Essas pessoas serão eternamente felizes, porque sempre haverá pessoas para a gente ajudar. Às vezes o gozo, às vezes não, em algum momento esse gozo vai acabar, então a gente vai viver em desespero e tédio, é o que o Emmanuel vem afirmando. E ele dá alguns outros exemplos aqui, e ele vem concluindo. Convidou-nos o Divino Mestre ao equilíbrio, à prudência e à humildade. Está tudo relacionado à mansidão, à doçura, para que aprendamos a possuir em nome do Pai excelso. Então, nos convida à prudência, ao equilíbrio e à humanidade, para que possamos aprender a possuir com o Pai. Está aqui nos ensinando como que nós vamos possuir o mundo. A quem pertence toda a propriedade, todo o poder e toda a glória da vida. Deus possui tudo, todo poder, propriedade e glória, e nós vamos aprender a possuir com Ele, se formos humildes. Convocando-nos à edificação do reino de Deus no mundo, a começar de nós mesmos. Deus está nos convocando a modificar o mundo, a transformar o planeta, mas tem que começar através de nós.
É imprescindível, saibamos suportar para renovar. É imprescindível, não tem outro jeito. A gente tem que saber suportar para renovar o planeta, para que possa haver a mudança. Precisamos sofrer para soerguer, apoiar para levantar e renunciar para possuir. Para possuir. Emmanuel está nos dando a chave aqui. Por que bem-aventurados aqueles que são brandos? Porque eles possuirão a terra. É por isso. É renunciando, é apoiando, que a gente vai possuir. Você quer comentar alguma coisa? Acho que o nosso tempo já está se encerrando, né? Então, assim, só mesmo para finalizar um pouquinho aqui essa leitura de hoje, nós falamos muito da questão consciencial, de despertar para a lei divina que está escrita dentro da nossa consciência, e essa lei ela vem nos convidar de fato a refletir naquilo que Jesus nos pede, fazer ao outro o que se quer para si mesmo, né? Buscar de fato entender que estamos aqui com esse objetivo diante da vida, porque enquanto nós estivermos fazendo coisas que não vai nos convidar a ser pessoas boas, né? Um convite nesse sentido, nós vamos estar errando, nós vamos estar julgando violência no outro e em nós mesmos, porque a lei de ação e reação, né? Aquilo que se faz, a que se paga. Né? Então, nós precisamos refletir muito sobre as ações nossas para que nós possamos entender qual é o verdadeiro sentido da vida, qual é o verdadeiro significado enquanto aqui estamos nesse processo evolutivo nosso. Então, vou pegar aqui para finalizar, Túlio, uma mensagem aqui, uma reflexão que está no livro A Obsessão Silenciosa, de um companheiro que traz bastante conteúdo a respeito disso. Ele é do Mato Grosso, chama-se Alírio de Cerqueira Filho. A Obsessão Silenciosa, o livro, como ele vai falar aqui, como se libertar das influências sutis. Então, ele coloca aqui que nós temos duas situações para entender a respeito das experiências que a gente tem na vida. E ele coloca uma como experiência desafio, né? E a outra como experiência estímulo. Na experiência desafio, ele coloca os acertos como conquistas nossa êxito, né? Conquistas que nós angariamos aprendizado. O erro, ele coloca como um conquista aprendizado, porém, vem nos colocar, e muito bem enfatizado, para que nós possamos refletir, que muitas das vezes nós erramos com a ideia de acertar. Mas não quer dizer que nós temos que ficar focado apenas nesse erro. É reconhecer esse erro, buscar a partir do auto-perdão, do autoconhecimento, que aqui nós estamos falando, e buscar a reparação e tentar acertar novamente. Então, ele faz essa reflexão colocando aqui sim, o aprendizado acontecerá sempre de duas formas, pelos acertos e pelos erros. Quando acertamos, ou seja, cumprimos as leis divinas em nossa consciência, exercitando as virtudes, temos uma conquista êxito. Quando erramos, ou seja, agimos contrariamente às leis divinas, desrespeitamos-as, recusando consciente ou subconscientemente a praticar as virtudes, somos convidados a obter uma conquista aprendizado, isto é, aprender com erros cedo ou tarde, evitando nos culpar de tê-lo cometido, mas assumindo a responsabilidade por ele em sintonia com as leis de liberdade, de responsabilidade, do trabalho e do progresso. Agindo assim, faremos uma boa utilização do tempo para evoluir, sem preocupações, isto é, sem querer antecipar o futuro ou pós-ocupações, lamentando o que passou, estados que somente produzem ansiedade, angústia e inquietude. Devemos nos ocupar com o tempo presente, utilizando-o no esforço de aprendizado. Podemos nos ocupar com o futuro fazendo planejamentos que serão realizados gradativamente, um dia de cada vez. Podemos também nos ocupar com o passado, fazendo avaliações para aprender com ele, sem lamentações pelos erros cometidos. Pois isso
é contraproducente. Então, o que ele nos convida aqui? A viver o presente, a viver o agora. Porque para Deus, nós somos o que somos agora. Deus não nos avalia pelo que nós fomos no passado, pelas nossas ações do passado, nem vai ficar aqui preocupado com as questões do futuro. Por isso Jesus coloca, a cada dia basta o seu mal. A cada dia basta o seu mal. Viver o agora, analisar as questões de agora e nos perguntar, que virtudes sou convidados a desenvolver? Que virtudes estamos sendo convidados a desempenhar neste momento? O que é buscar, conforme Santo Agostinho coloca, esse autoconhecimento para nós neste momento e analisar a nossa trajetória evolutiva até agora e pensar como posso direcionar a minha vida nesse jugo suave de Jesus, buscando transcender o meu ser, transmutar as questões egóicas que ainda trazemos e vivenciar nesta plenitude de paz e de amor que Jesus nos convida. Esse é o desafio para todos nós. Analisar a nossa consciência, fazer aquela revista em nós mesmos, conforme Santo Agostinho nos convida, e pensar que virtudes estamos sendo convidados a desenvolver. Falamos aqui da virtude do conhecimento, que muitas das vezes ainda estamos escondendo ela embaixo do tapete, embaixo da terra. Não é mesmo, Túlio? Mais alguma colocação? Já terminou? Acabou. Agradecer a todos, então. Vai ter outro estudo gravado daqui a pouco, aos amigos internautas também. Até a próxima. Que Jesus abençoe a todos.